Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio e hoje estou com meu amigo Pedro Heitor. Fala pessoal. E aí Marcão, faz tempo que eu não vim aqui, hein? Quanto tempo, meu querido? Você tá descansado, né? Voltou de férias. Renovado, cara, graças a Deus. Isso aí, show de bola. Vamos para mais um episódio então. Hoje a gente vai abordar o tema dos anticoagulantes orais, de super importantes aí, né? No nosso dia a dia a gente está sempre manejando o uso deles com os nossos pacientes. Então, muito relevante esse tema, não é, Pedro? Ouso dizer que a gente ou prescreve ou pelo menos renova o anticoagulante quase todo dia, né? Com certeza. E aí, meu amigo, você tem um desafio aí pra gente? Cara, preparei um desafio de prática clínica, do dia a dia. Marcão, chegou um paciente, ele tem FA prévia já, fazia uso de varfarina, tá certo? E chega pra gente com infarto com supra de ST. Como é que a gente vai manejar os anticoagulantes nesse contexto agudo? Isso aí deixa muita dúvida, né? Então vamos lá. Pessoal, sempre bom lembrar, né, que a fibrilação atrial, que é uma patologia cada vez mais prevalente, né, na nossa população, com o envelhecimento da mesma, ela é um fator de risco importante para o AVC, né, e por sua vez o AVC tem um risco, uma morbimortalidade super elevada, tem um custo social super importante. Tem outras patologias como trombose venosa profunda, TEP, valvopatias. Então, todo esse rol de doenças, elas estão intimamente correlacionadas com o uso dos anticoagulantes, que basicamente vai ser a nossa terapia padrão ouro, tá? Seja para tratá-las ou para evitá-las. Então, é de suma importância a gente abordar esse tema, tá? E saber manejar essas medicações. Perfeito, Marcão. É exatamente isso. É algo que vai implicar num custo aumentado para a sociedade, né? Para os planos de saúde, para o SUS, tá certo? A gente precisa saber manejar. E para saber manejar, a gente não pode esquecer talvez da medicação talvez mais importante ou uma das mais importantes que começou tudo isso, que é a varfarina, tá certo? Medicação que surgiu em 1948, inicialmente como um veneno de rato, tá certo? Foi descoberta essa capacidade, vamos brincar assim, de afinar o sangue, de proteger, de ter esse efeito anticoagulante, tá certo? E em 52 teve sua utilização aprovada para humanos. Ela tem uma atuação bem específica, tá certo? Atuando especificamente nos fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Só lembrando, pessoal, aí o 2, o 4, o 9 e o 10, tá certo? Só que a gente lembra que é uma medicação de difícil uso, né? Principalmente pela sua capacidade de interagir com diversas medicações, com alimentos. É muito comum o nosso paciente com FA, por exemplo, que está usando anticoagulação, fazer uso, por exemplo, de amiodarona. E a amiodarona vai influenciar no nível sérico da varfarina. Sim. Lembrando também que antibióticos vai influenciar, anticonvulsivantes, a alimentação, a gente acaba lembrando só das verduras verde escuro, mas tem várias coisas que vai influenciar. E tem um detalhe importante da alimentação, né, Pedrão? Exatamente. Não é porque é muito comum a gente lembrar para o nosso paciente, vai abolir o verde. Não vai comer nada que é verde, né? Nunca mais. Aí o paciente, doutor, eu vou ficar obeso desse jeito. Não é assim. A grande questão é o paciente que num dia ele come muito verde e no outro dia ele não come nada. Esse é o grande problema. Se o paciente ele come de uma forma contínua, uma quantidade razoavelmente igual todos os dias, ele pode comer, não tem problema. Agora aquele paciente que chuta o balde, vai para uma feijoada e come 1 quilo de couve, aí dá problema. Isso é importante a gente orientá-los, né? E só para pontuar também, os antiarrítmicos, então, igual você falou, a amiodarona, costumam aumentar o nível sérico. Os anticonvulsivantes, por sua vez, costumam diminuir, tá? Exceto o valproato, que esse acaba aumentando também o nível sérico da varfarina. Por isso que não tem como, né? A gente tem que ter essa listinha aí, ter essa cola, passar para o paciente. Checar o que ele está usando, né? Anti-inflamatório. A lista é gigante, a gente tem que checar, né? E um detalhe também que vale a pena a gente ressaltar é que o sangramento pela varfarina, ele acontece em muitos pacientes, mesmo quando eles estão dentro da faixa. Então, essa variabilidade dependente aí até de uma predisposição, às vezes genética, dos hábitos do nosso paciente, ela é muito aumentada.
a gente tem esse risco de sangramento mesmo com o nosso paciente na faixa normal. Então, o sangramento a gente fala, né, mais até varfarina dependente do que propriamente INR dependente, tá? Mas o INR, obviamente, aumentado, vai ser de risco super importante aqui para a gente lembrar. Quantas vezes a gente não tem aquele paciente que tem uma neoplasia gastrointestinal, tá com INR na faixa, às vezes até infraterapêutico e tá sangrando. Exatamente. Acontece com frequência. E aí, do outro lado da balança, né, surgiram aí no final dos anos 2000, ali em 2009 com o estudo REAL-I, né, os DOACs, né, que são os anticoagulantes diretos. Então a gente teve o REAL-I com a dabigatrana puxando a fila, né? O Rocket AF com a rivaroxabana, depois o Aristotle com a pixabana e depois o Engaged, que trouxe a edoxabana, que foi uma verdadeira revolução, né? Com esses novos, esses antigamente ditos, né? Novos, mas que hoje não são tão novos assim, os DOACs vieram para ajudar muito na nossa prática clínica, né? A gente sabe que foram todos estudos de não inferioridade, ou seja, na prevenção de evento tromboembólico, eles foram iguais à varfarina. Mas o sangramento foi muito reduzido de maneira assim, substancial a favor dos DOACs. E aqui a gente ressalta muito o sangramento intracerebral, que é a fatalidade que a gente assim, não quer ver de jeito nenhum. É uma coisa que a gente se preocupa demais, né? Com certeza. Tiveram até meta-análises depois corroborando com esses resultados, mas também sempre trazendo um dado ali, tem até uma de 2014, que mesmo reduzindo o risco de sangramento intracraniano em 54%, ainda assim, por se tratar de um anticoagulante, vai ter um risco de sangramento especialmente do trato gastrointestinal. Então, os DOACs, a gente precisa se atentar ao sangramento de trato gastrointestinal do nosso paciente. E, claro, lembrar do custo, que ainda assim é uma dificuldade para a gente lidar, né? Eles costumam ficar aí mais de R$100. A gente sabe que a realidade do SUS muitas vezes é um pouco complicada. Mas a gente teve muitos avanços nesse sentido, né? Quebra de patente, hoje tem alguma, principalmente a rivaroxabana, que é a que a gente mais lida, né? Barateou muito, Barateou né? muito, isso ajuda muito, né? A gente, sempre que possível, a gente tem que tentar oferecer. É uma medicação mais segura, como você mesmo falou, acabou reduzindo mais o nível de sangramento, facilita para a vida do paciente, né? Às vezes não precisa estar indo todo mês, 2 vezes por mês, estar fazendo INR. Facilita para quem prescreve e facilita para quem está fazendo uso, né? Com certeza. Agora, o outro lado também, né, é o risco de sangramento, não é isso? Exato. Aí já é mais pro dia a dia, né, na nossa realidade, como a gente comentou. A gente tem que lembrar desses sangramentos super importantes. O sangramento do sistema nervoso central é o mais catastrófico, a gente não pode esquecer dele, sempre estar atento. E lançando mão disso, a gente pode fazer uso de alguns scores de risco de sangramento. O Hasbled é o mais conhecido deles. Ele vai levar em consideração alguns fatores, entre ele hipertensão, doença hepática, tá certo? Enfim, que vai determinar um paciente que tem mais risco de sangrar. Mas assim, quando a gente fala desses scores, é importante que o ouvinte lembre, ele não vai contraindicar a anticoagulação, mesmo tendo score muito alto. Até por isso, na última diretriz de fibrilação atrial da ESC, ele nem traz menção ao score. Porém, a gente aqui do SupraCast entende que é super importante cada vez mais a gente ter mais ferramentas para a gente poder individualizar o máximo possível o tratamento do nosso paciente. Tá certo? E quando a gente fala também de procedimentos invasivos que o paciente vai fazer em vigência da anticoagulação, sempre existe aquele medo, né? Como é que a gente vai fazer? Tem que suspender? Não tem? E existe toda uma diretriz só para isso, tá certo? Para os procedimentos invasivos. E quais procedimentos que podem ser feitos em uso de anticoagulação. Mas eu queria lembrar um que chega toda semana, que é o paciente que vai fazer algum procedimento dentário. Tá Sempre certo? tem isso no ambulatório. Quantas vezes a gente não recebe uma carta do nosso colega dentista falando, tem que suspender, não tem. Qual é que é a recomendação? Até 3 dentes não precisa suspender varfarina, nem NOAC, nem nada, tá certo? E queria lembrar também para o pessoal, com relação a uma coisa que é muito comum também na prática, que é a ponte de heparina. Não é todo paciente que precisa fazer ponte de heparina para procedimento cirúrgico. Só aqueles pacientes com CHADS mais elevado e valvopatias metálicas. Não foi essa situação, a gente já tem o estudo Bridge Trial, que avaliou isso. Não está nesses contextos, a gente pode simplesmente suspender, fazer o procedimento proposto, o paciente já está adequado para poder retorna a anticoagulação. Tá certo? Show de bola.
E aí, Pedrão, também, igual você falou, né, partindo aí para a prática, né, como é que a gente vai prescrever aí a varfarina? Então, a gente está diante do nosso paciente, uma consulta ambulatorial, a gente identificou ali principalmente a fibrilação atrial, a gente já calculou, né, o risco dele, tromboembólico, viu ali na calculadora o CHA-2-VASc, que agora mais atual, o CHA-2-VA, né? Exato. Mas, enfim, a gente indicou a anticoagulação. A varfarina, ela costuma ter a apresentação no comprimido de 5mg e até aquele de 2,5. Então, se o indivíduo tem até 65 anos, a gente fica mais tranquilo para já iniciar um comprimido ao dia, 5mg. Se ele for, né, mais idoso, acima de 65, a gente vai com um pouco mais de calma, 2,5mg por dia. A gente vai checar, fazer uma nova dosagem de NR aí entre o terceiro e o quinto dia, para a gente ver se ele é um indivíduo que é hiperresponsivo, para ver se ele vai se adequar melhor à faixa. E a partir disso a gente vai seguindo, né, ambulatorialmente mesmo, com uma consulta, a princípio a primeira, um retorno mais próximo, depois de 2 dosagens dentro da faixa, a gente consegue ir estendendo o tempo, né, aumentando esse intervalo, podendo chegar até 1 mês. Os indivíduos que são mais, que tomam direitinho, têm uma variabilidade menor, eles costumam ficar até de mês em mês fazendo essa dosagem do INR e os ajustes conforme a gente for achando necessário. Exato. E lembrar que esse ajuste ele é referente à dose total semanal. Esse detalhe é muito importante. A gente faz às vezes ajustes, aumenta 10%, reduz 10%. Vários serviços têm sua prática e às vezes o seu ajuste específico, não é o foco aqui do nosso episódio, mas lembrar que é o ajuste semanal. Isso aí. E Marcão, agora já falando de como prescrever DOACs, né? Vamos lembrar talvez de rivaroxabana, que é um dos DOACs mais comuns da nossa prática clínica, né? Ele vai ter apresentações de 2,5mg. Essa apresentação específica vai ter um contexto que a gente vai falar mais à frente. Tem apresentações de 10, 15 e 20mg, tá certo? Quando a gente está falando de prevenção de TEV, um paciente às vezes fez um procedimento ortopédico, está com risco mais aumentado, prevenção vai ser somente com 10mg dia. Porém, é um paciente que tem um risco maior, um risco de AVC, tem FA, a dose é 20mg dia. E se está falando de um paciente que está com uma trombose, ele está com TEP, ele está com TVP, aí é diferente. Você vai fazer 15mg 2 vezes ao dia nos primeiros 21 dias, depois mantém os 20mg por dia, como foi falado previamente. Lembrar só do ajuste para a taxa de filtração glomerular. Essas doses que eu falei para a taxa de filtração acima de 50. Paciente que está com a taxa entre 50 e 30, você muitas vezes vai fazer ajuste, aquela dose diária para prevenção de AVC para 15mg. Paciente que vai tratar um TEP, vai fazer 10 2 vezes, depois 15 mantendo, tá certo? Mas isso aí é bom sempre checar tabela a tabela. E pra você ver, né? Cada caso realmente é um caso, né? Cada caso é um caso. A gente tem que individualizar. Na dabigatrana, por exemplo, a gente tem as doses mais famosas, por assim dizer, né? Mais comuns, ali é de 150mg 2 vezes ao dia, ou de 110mg 2 vezes ao dia, né? Aí principalmente se tiver uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, tá? Ou então se for um idoso ou se for um paciente de muito alto risco de sangramento. E essa dose pode até chegar até 75mg 2 vezes ao dia, né? Porque se o paciente realmente tiver esse risco mais aumentado, muita fragilidade, a gente vai sempre pesar na balança. E quanto à pixabana, ela é relativamente um pouquinho mais simples, né? Tem 2 apresentações só, 2,5 e 5mg, tá certo? Em geral, a gente vai usar 5mg 2 vezes ao dia para os nossos pacientes, porém, você vai analisar 3 pontos. Tem uma idade mais avançada, acima de 80 anos, tem uma disfunção renal com creatina acima de 1,5, ou tem um baixo peso, um peso abaixo de 60, 2 desses 3 você já vai tentar entrar com a dose ajustada de 2,5mg 2 vezes ao dia, tá certo? É uma medicação super útil no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente está utilizando esses pacientes com clearance um pouquinho mais proibitivo para as outras, né? Com ela talvez seja a que a gente tem mais coragem, né? Exato. O estudo Aristóteles foi um estudo que envolveu pacientes mais idosos, com risco de sangramento maior, pacientes com CHA-2-VASc mais elevados. Acaba que a gente está usando muito nesse tipo de situação. E tem a edoxabana, que tem aí a dose de 60mg 1 vez ao dia, ou se for um paciente aí, né, já um DRC com clearance de creatinina menor do que 30, a gente usa a dose de 30mg ao dia. Show de bola. E para reverter, né? Deu ruim, tá sangrando em vigência de anticoagulação. A gente vai ter alguns que é importante que o ouvinte lembre. No contexto do Marevan, é a vitamina K, né? Como eu falei lá atrás, é um anticoagulante de vitamina K dependente, tá certo?
E no contexto dos DOACs, aí a gente vai lançar mão de alguns específicos, né? Quando a gente está falando da bigatrana, a gente vai lançar mão do idarucizumab, tá certo? Que é disponível em alguns pronto-socorros. E quando a gente fala dos que estão inibindo a 10A, aí a gente vai lançar mão do Adexanet Alfa. Medicação que ainda não está disponível, a gente está com essa promessa aí dele chegar provavelmente aí para o ano 2025. E, se Deus quiser, a gente vai poder lançar a mão aí para nossos pacientes que têm algum tipo de intercorrência, né? É sempre bom lembrar, né, que a gente tinha mais antigamente no corredor de hospital, algumas orientações, né? A varfarina tem um reversor mais factível, mais disponível. Então eu prefiro utilizar a varfarina do que os DOACs, que não tem um reversor tão disponível assim no Brasil. Mas não deve ser esse o raciocínio. Exato, a gente não tem certo? Que ficar pensando nisso. Beleza, às vezes dá problema. A maioria dos problemas que dá, em geral, você não precisa reverter. Você suspendendo a medicação já resolve, né? Mas aí tem situações que às vezes dá muito ruim, especialmente na varfarina. Exato. Como a intoxicação cumarínica, né? Não, Marcão? É isso aí. E para a gente abordar, né, a intoxicação cumarínica, lembrar que a gente vai ter que analisar o nosso paciente, o contexto clínico que ele se encontra, porque se for um sangramento maior, né, um sangramento de risco, então intracraniano com déficit focal, se for um sangramento com queda de HB de mais de 2 pontos ou melena, enfim, a gente vai ter que lançar a mão do que a gente tiver, certo? E aí vai entrar tanto a vitamina K e V, como a gente vai fazer plasma fresco congelado, complexo protrombínico, tudo que você tiver à disposição você vai ter que lançar a mão. Mas de maneira ali no ambulatório, como é que a gente faz esse manejo? Então a gente vai seguir uma tabela, né, que a gente tem disponível ali na diretriz brasileira, que vai dando um norte para a gente, onde o INR até 5, a gente vai basicamente reduzir a dose semanal desse nosso paciente. Então a gente soma tudo que ele está utilizando ao longo da semana e aí reduz ali de acordo com a tabela. De 5 a 10, a gente vai suspender umas 2 doses e aí a gente pode ponderar a necessidade de fazer uma vitamina K. Tá? E aqui a gente orienta, né, principalmente EV, ou até mesmo VO nesse caso, quando o INR não está tão alargado assim. A gente quebra a ampola e faz a utilização via oral. Tá? E aí a gente vai suspender 2 doses e reduz também a dose total semanal. Um INR acima de 10, aqui já começa a ficar um pouco mais perigoso. Tá? Muitas vezes o paciente chega sem nada, absolutamente assintomático, mas tem um INR muito alargado. Aqui a gente vai fazer a vitamina K e a gente vai suspender a varfarina e vamos precisar fazer a coleta de sangue para análise do INR em 24, 48 horas. Então esse paciente a gente vai ter que combinar, conversar, orientar muito bem, porque vai ter que voltar em 24, 48 horas para a gente fazer a nova dosagem e a gente só volta a dose da varfarina com a redução, tendo novamente como base a dose semanal, assim que estiver dentro da faixa terapêutica. Então, algumas nuances aí desse manejo clínico. E o foco aqui é olhar para o seu paciente e determinar o que está acontecendo, né? O que é? O sangramento de fato é importante, clinicamente relevante? Então, as filigramas ali da consulta, não é isso? Exatamente, Marcão. E vamos agora para aquelas situações especiais, né? Que às vezes você vai lançar mão de associar medicação, para alguns que pode, que não pode. Marcão, você que é um cara que adora coronária, me diz aí. Então é o seguinte, é uma área que está cada vez, né, com mais estudos, crescendo e que dá muita dúvida. Né? Então, basicamente, a gente tem na prática mais comum, na síndrome coronariana aguda, um paciente que já tem uma fibrilação atrial sabidamente, né, prévia a esse contexto. Veio aí o estudo Augustus, né, que mostrou para a gente que a utilização de um anticoagulante, no caso foi a apixabana que foi estudado, em conjunto da dupla da DAPT, né, ali durante a internação ou uma semana, seria melhor, foi mais eficaz. E aí depois a gente vai priorizar o uso do anticoagulante mais, no caso, o clopidogrel, tá? Que é o mais comum. E depois de um ano, a gente vai fazer o uso do anticoagulante, tá? Sempre colocando na balança o risco de sangramento e o risco isquêmico do seu paciente. Tendo em vista agora
o contexto da síndrome coronariana crônica naqueles pacientes que já têm uma DAOP concomitante, ou seja, aquele paciente polivascular que já teve vários eventos, ou seja, muitas comorbidades. O estudo COMPASS trouxe para nós, né, aquela dose da rivaroxabana que você comentou com a gente, aquela dose reduzida de 2,5 miligrama de 12 em 12 horas associada ao AS. E aí foi positivo esse estudo, então a gente pode ponderar para esse perfil de paciente. Boa, Marcão. E uma outra situação também muito comum na nossa prática clínica são nos pacientes valvopatas, né? Lembrar, naquele conceito clássico, paciente que tem o que a gente chama de FA valvar, o que a gente está falando quando está dizendo isso? É o paciente que tem prótese metálica, tá certo? Ou o paciente que tem uma estenose mitral, tá certo? Associada a FA. Esse é o paciente que a gente vai falar de FA valvar. Para esse paciente especificamente, a gente vai ter que lançar mão da varfarina. Não dá para lançar mão. Não tem conversa, né? Não tem conversa, tá certo? E quando a gente está falando de paciente que trocou a válvula, que não necessariamente para uma válvula metálica, quando a gente está falando para uma válvula biológica, a gente tem um estudo River, um estudo brasileiro, tá certo? Multicentro, que envolveu vários centros aí do nosso Brasil, que ele avaliou o quê? Pacientes que já tinham indicação de algum tipo de anticoagulação prévia, para FA, e faz a troca da válvula para uma prótese biológica. Esse paciente pode trocar para um DOAC, tá certo? Não precisa necessariamente ser varfarina. Só lembrar aí para o nosso ouvinte que não foi incluído os pacientes nos primeiros 6 meses da cirurgia. Esse paciente, a recomendação da nossa diretriz é a varfarina, tá certo? Aí depois disso, você pode fazer a troca para o DOAC, certo? E no contexto de TAV, ele não é muito diferente da nossa prática clínica habitual. O paciente tem FA, é varfarina ou DOAC, tá certo? Não tem muita diferença não. Já no paciente que tem ritmo sinusal, aí não precisa de anticoagulação. Isso aí. E também relembrar, né, outras condições aí que o DOAC vai ser contraindicado. Então, na SAF, né, a síndrome anticorpo antifosfolípide, e também durante a gestação, né, o DOAC vai ser contraindicado e a gente tem que utilizar a varfarina. Beleza? Na gestação, só um detalhe que no primeiro trimestre a varfarina também é contraindicada. Agora, mais adiante, a gente pode lançar a mão dessa medicação. E Pedrão, beleza, mas e quanto ao futuro, meu amigo? O que você nos diz? Boa, Marcão. Como a gente falou lá no começo, é uma coisa que a gente está estudando sempre, né? Tá saindo sempre muita evidência nova. E eu queria deixar aqui para o ouvinte para ele conhecer os inibidores da 11A, tá certo? Se lembrar lá do nosso episódio dos trials da ESC que a gente fez, eu e o Almir, eu citei um trial que se chama Oceanic AF. Ele avaliou a Asundexian, tá certo? Que é uma medicação inibidora da 11A. Infelizmente, esse trial foi um trial negativo. Ele acabou aumentando o risco trombótico em relação à apixabana, que foi com que foi comparado. Porém, a gente não desistiu ainda não. Tem novos estudos saindo. Tem o estudo Librexia EF, que está em condução, que é com Milvexian, tá certo? Vamos ver o que está vindo por aí, né? Rapaz, você conseguiu falar tudo certinho, hein? Show de bola. Pedrão, vamos pro bate-bola? Bora, aquela parte. Então é o seguinte, você tem que tomar uma decisão entre varfarina ou DOAC. A princípio, qual que é a escolha? Marcão, o DOAC, tá certo? Ele é mais seguro, ele tem a facilidade de você usar no seu dia a dia é muito melhor, tá certo? Você não precisa ficar dosando NR. Porém, eu quero que o ouvinte lembre que não pode esquecer as situações que o DOAC é contraindicado. Que seria o quê? FA valvar, aquele lá que a gente comentou previamente, SAF e a gestante, que o Marcão comentou. Não pode esquecer. Esse não pode de jeito nenhum DOAC. Marcão, e quais são as opções de reversores que a gente tem? Vamos lá. No uso da varfarina, principalmente a vitamina K. E aí a gente pode lançar mão também de plasma fresco congelado ou crioprecipitado se for um sangramento mais importante com risco iminente. Tá? Se for um caso de sangramento pelo uso da dabigatrana, a gente faz o uso do idarucizumab. Perfeito? Lembrando que essa medicação é só para dabigatrana. Ela não pode ser utilizada para uma intoxicação pelos outros DOACs. Perfeito? E aí, o Adexanet alfa
seria o reversor dos inibidores ali do fator 10A, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, perfeito? Até então não disponível, tá para chegar aí agora no começo de 2025, ainda é uma medicação que a gente não tem o uso corriqueiro na nossa prática clínica. Pedrão, fala pra gente sobre os anticoagulantes na síndrome coronariana aguda e crônica. Vamos lembrar aí como o Marcão falou. Paciente que teve uma síndrome coronariana aguda, ele precisa fazer um anticoagulante para um FA prévio, uma coisa do tipo. Você vai manter ele com o DOAC, né? Especificamente o estudo Augusto, como o Marcão falou, foi a apixabana, associada ao clopidogrel, tá certo? Você pode até fazer aquele esquema triplo, muitas vezes quando o paciente está internado, você faz uso da heparina, naquele contexto que ele está internado. Depois, esquema duplo. E no paciente que tem DAC crônica associada a DAOP, existe o benefício de associar aquela rivaroxabana na dose reduzida, 2,5 mg 2 vezes ao dia associada ao AS, tá certo? Para reduzir, fazer prevenção primária. Marcola, e para finalizar, anticoagulantes na troca valvar, o que a gente tem que saber? Nós já estamos autorizados, né, a lançar mão aí do DOAC após 6 meses de um implante de prótese biológica. Tá? Igual você citou no estudo, nos primeiros meses a gente faria o uso da varfarina. Na prática, muitas vezes a gente vê que em alguns centros já começa o uso do DOAC, mas a princípio, após os 6 meses, a gente pode usar o DOAC. Perfeito? Perfeito, Marcão. E agora, vamos para a resposta daquele desafio capcioso, hein, Pedrão? Legal, esse é dia a dia. Vamos relembrar então. O paciente tinha uma FA prévia, estava em uso de varfarina e chegou num contexto de um infarto com supra, não é isso? Exato. Como é que a gente vai manejar esses anticoagulantes? Lembrar, pessoal, que isso aí a gente não tem nenhum trial grande, a gente não tem trials com evidências clínicas para determinar isso, a gente acaba lançando mão de opinião de especialista, tá certo? Mas o que é a diretriz da ESC do ano passado de manejo de infarto de síndrome coronariana trouxe para a gente? No paciente em uso de varfarina, você vai olhar o INR dele. Tá com INR acima de 2,5, ele não precisa de dose adicional de heparina, tá certo? Para o cateterismo. Acaba que isso aí também vai depender da opinião do hemodinamicista, se ele vai achar necessário ou não, tá certo? Mas isso é o que a diretriz da ESC traz. O paciente que está abaixo de 2,5 ou está usando um DOAC, já esse precisa de uma dose adicional. É uma dose um pouco mais reduzida, mas ele precisa utilizar sim. E aí, Marcão, e mais no infarto sem supra? Aí a gente vai ter mais tempo até para pensar, né? Então, se o paciente vai ser submetido a um cateterismo ali de 24 a 72 horas, a gente vai ter tempo ali para fazer a suspensão do DOAC, do anticoagulante da varfarina e assim continuar o manejo intra-hospitalar com as heparinas. Perfeito? Perfeito. Então é isso, né, pessoal? Isso aí, show de bola, Pedrão. Uma revisão aí sobre os anticoagulantes orais, um tema muito bacana e de muita relevância, não é isso? Muito prevalente no nosso dia a dia, né? Isso aí. Então, gostaria aqui de agradecer novamente o meu amigo aqui que está comigo em mais um episódio. Marcola, eu que te agradeço. Vamos lembrar o pessoal todo aí, né, para dar 5 estrelas lá no Spotify, pessoal seguir o SupraCast Cardiologia no Instagram, né? No YouTube também, acompanhar nossos buscadores aí, no Spotify, no Deezer, enfim. E quer mandar um abraço para alguém, Pedrão? Quero sim. Vou deixar um abraço para 2 grandes amigos meus, tá certo? Colegas que foram meus amigos na clínica médica. O Juan e o Tomita, tá certo? Juan aí que vai seguir na cardiologia, ele parou um tempinho aí para dar uma trabalhada, juntar o dinheiro, mas vai na cardiologia que nem a gente. E ele é uma pessoa aficionada. Um abraço para esses amigos. Show de bola. Bom, eu vou mandar aqui então, já que está relembrando os tempos de clínica médica, para o meu amigo Brunão, que agora está na Geri. Grande abraço, Brunão. E vou voltar um pouco mais no tempo, meu amigo Gustavo Guzman, que foi meu colega aí de faculdade, hoje está na cidade dele, lá em Muriaé. Um abração, Gustavo. Então é isso. Abração, pessoal. Segue o SupraCast Cardiologia no Instagram. 5 estrelas, como o Marcão falou. E um abraço a todos. Show de bola. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.